Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Eu quero falar hoje sobre alguns aspectos que nos proporcionam a totalidade da apreensão do entretenimento. E não quero fazer isso de uma forma muito técnica, nem muito biológica. Eu quero mais chamar a atenção de vocês para nossa maneira de interagir com a cor, a imagem, como é que nós vemos, qual é o papel do cérebro nesse olhar, mas principalmente o que é que possibilita essa nossa experiência. E principalmente eu quero meio que abrir um pouco a perspectiva. Se você que acompanha o canal não é uma pessoa acostumada a ter um olhar mais crítico sobre como você vê os objetos, talvez este vídeo seja o início de uma percepção mais aprimorada. Mas eu não tenho a pretensão de fazer nada muito científico. Eu quero mais trabalhar com vocês essa percepção. Dito isso, vamos começar com o mais evidente. A cor, como nós a vemos, muitas vezes é o resultado de como a luz incide nela. Como a luz incide em determinados objetos, é como a nossa percepção da cor vai sendo construída. Tanto que no escuro não se vê a cor, você precisa da luz. E uma coisa é a luz incidindo num objeto na vida real, e outra coisa é a luz captada por uma câmera, a luz captada pelo olhar de um artista, e como tudo isso pode ser traduzido em uma produção artística, seja em quadros, seja em fotografias, seja em filmes. Cada um de nós tem um olhar diferente. Não se trata apenas do ângulo. Quando você tem uma sala cheia de alunos do curso de artes, ou até na escola, quando o professor de artes coloca um objeto em cima da escrivaninha e pede para que os alunos reproduzam, cada um deles vai ter um ponto de vista diferente, e a partir desse ponto de vista, a luz vai incidir de uma maneira diferente. Mas não é apenas isso, tem a ver também com a própria morfologia do seu olho e do seu cérebro. Então, cada um de nós tem um olhar diferente. O olho capta a imagem, o cérebro completa as lacunas. É por isso que muitas vezes, quando estamos lendo, determinadas palavras são completadas por nosso cérebro antes do término da leitura. E dependendo do que nós temos pensado nos últimos dias ou semanas, às vezes essas palavras são completadas erradamente. Não é o que está lá. Por isso que a leitura requer uma atenção maior, por isso que não podemos confiar 100% no cérebro. Pasmem. Então vamos começar com a questão da pintura. Uma pintura mais acadêmica, uma pintura baseada naquelas técnicas que parece um esmalte, em que nenhuma pincelada se destaca da outra, vai criar os efeitos de luz e vai fazer essa cor criar
efeitos de uma maneira mais contida. Existe uma teoria das cores que já não é uma coisa nova, até Diderot escreveu sobre isso. Então, quais cores podem ser usadas para destacar outras cores? No espectro das cores, aquele espectro circular, cores opostas costumam ser usadas para que uma dê destaque à outra. Existem N efeitos que você pode criar com umas poucas pinceladas de uma cor que talvez não esteja lá no mundo real, mas que vai servir para criar a ilusão de ótica no quadro que mais se aproxime do mundo real. E mesmo assim vai estar muito longe da experiência palpável do mundo real. Vocês vão notar isso levado aos extremos a partir de meados do século XIX, quando começam a surgir outros olhares, ao olhar impressionista e posteriormente ao olhar expressionista, ao uma série de escolas artísticas que começam a trabalhar com a cor de uma maneira mais chapada e explícita, muito longe desse olhar acadêmico. Então há uma profusão de amarelo, de cores mais cruas, tentando criar os efeitos de uma maneira mais agressiva para passar emoções mais vívidas. E a partir daí você pode ver que a arte, de certa forma, eu vou usar a palavra evoluir, não no sentido de ficar melhor ou pior, mas no sentido de que uma coisa leva à outra. Então, nas interpretações mais modernas da arte, as cores vão ficando mais chapadas, já não se tenta fazer nuance, e depois, quando se passa à arte contemporânea, aí é que de fato não há mais. O contorno não é mais borrado, há uma série de efeitos que eram tão ao gosto da arte acadêmica que vão sumindo, porque não se trata mais de fazer esse tipo de arte. A questão principal que eu quero abordar com vocês é que do momento em que você tem a passagem do tempo entre um Velázquez, um Goya e um Monet ou Van Gogh, você passa a ter interpretações diferentes, não apenas da teoria das cores, mas da maneira como essas cores podem ser retratadas e usadas para criar efeitos e dar destaque umas às outras. A partir daí, o caminho para a abstração está traçado, sabe? Cada vez mais vai se chegando a uma arte mais abstrata. Mas ainda, até o momento em que se tem a primeira fase do Picasso, a Salvador Dalí, ainda assim a cor está sendo usada muito mais próxima do acadêmico, embora seja muito diferente, do que do abstrato, do que do contemporâneo, porque a ideia da cor como efeito ainda está ali, ainda se usa de uma maneira sofisticada. Depois, com o advento, né, dos contemporâneos e de outras técnicas, eu pelo menos não consigo ter muito interesse pela arte mais contemporânea. Algumas coisas eu gosto, outras não é só que está além
da minha compreensão, porque eu não tenho formação na área, mas é que principalmente eu sou fascinada por esses artistas mais antigos em que a gente consegue ver o processo de produção da cor ali na tela, a partir da pincelada, a partir do esfumaçado, a partir do contraste, a partir da construção do contorno. Eu gosto de olhar para uma tela e analisar o que estou vendo de maneira plausível e não ter que adivinhar ou ter que atribuir o meu próprio significado, como acontece na arte contemporânea. Mas esse é o ponto de partida neste vídeo para analisar outros formatos, para analisar a fotografia e o cinema. E deixem que eu comece por um exemplo bem prosaico de um objeto palpável do mundo real, para que a gente possa refletir sobre outros objetos, aí sim representações no mundo da arte. Se vocês já tiveram a ocasião de segurar uma peruca de boa qualidade, não uma peruca da 25 de março para usar no carnaval, mas uma peruca cara, bem feita, principalmente as que são feitas com cabelo não humano, porque o cabelo humano tem um brilho, tem uma textura que prescinde de artifícios. Mas quando você vai fazer uma peruca com cabelo artificial, para criar a impressão da cor, é preciso usar uma mistura de fios. Você não faz uma peruca simplesmente loira amarela, porque ela fica extremamente chapada e todo mundo vai perceber que é uma peruca. Mas se você vai entremear uns fios castanhos, uns fios mais avermelhados aqui ou ali, ou até mesmo alguns fios mais escuros, você vai criar a ilusão de cabelo natural. Porque, por exemplo, o meu cabelo hoje em dia é grisalho. Então ele cria uma impressão já muito diferente do que era o meu cabelo na juventude, que é um cabelo bem escuro, quase preto. Jamais haveria a possibilidade de eu ser confundida com alguém de cabelo castanho. Entretanto, na última vez que eu fui tirar que eu fui renovar o RG por conta, né, da defasagem da fotografia, o carinha ali na polícia olhou para mim e viu nesse cabelo grisalho um cabelo castanho. E olhou para os meus olhos, que são verdes, amarelados, e viu olhos azuis. E isso me levou, e já está fazendo quase uma década disso, mas isso me levou a pensar e a conversar muito com a Débora, minha filha, que é dessa área de artes visuais, sobre a questão do olhar, sobre como cada um de nós percebe diferente e como a cor nisso tem uma importância imensa. Então, olha só, a peruca, o olhar do policial, os dados que poderiam ter ido totalmente errados para o meu RG mais recente. E tudo isso porque nós temos a impressão de que existe uma concretude no olhar. Nós somos levados pela nossa educação mais cartesiana a pensar que o que eu estou vendo é uma expressão absoluta da verdade, que se eu estou diante de uma porta
que eu mesma pintei de marrom, a única coisa que existe ali é o marrom. E não é assim que o olhar funciona, não é assim que o cérebro funciona. E muitas pessoas começaram a descobrir isso a partir da fotografia. A fotografia, que inicialmente era em preto e branco e muitas vezes era colorida manualmente a partir de técnicas desenvolvidas de maneira diferente em países diferentes, a fotografia nos mostrava que muitas vezes a realidade não era exatamente o que estávamos vendo. E a fotografia em preto e branco mostrava principalmente que todos aqueles tons de cinza que aparecem na foto precisavam ser nuançados a partir da qualidade do filme, a partir do tempo de exposição e a partir das técnicas de revelação, para que não resultasse apenas um borrão da imagem. Então, as técnicas fotográficas, os filmes, as emulsões, tudo foi sendo desenvolvido para dar cada vez mais nitidez ao objeto retratado. Quando se passou à fotografia em cores, isso ficou ainda mais difícil, porque as cores chapadas de uma fotografia perdiam muitas vezes toda a percepção da realidade e mostravam algo extremamente simplório. Inclusive, por muito tempo, os rolos de filme colorido falhavam miseravelmente em retratar pessoas que não fossem brancas. Criavam uma ilusão de cor que era totalmente diferente à cor real das pessoas retratadas. E foi necessário desenvolver outras técnicas e outras emulsões e outros processos de revelação. Tudo isso na fotografia abriu caminho e foi dialogando ao longo do século XX com a própria técnica cinematográfica, porque o cinema, na verdade, não passa de fotografia sendo exibida a uma determinada velocidade para que o nosso olho capte de uma determinada maneira e o cérebro imprima o movimento. Você não filma o movimento, você filma fotograma por fotograma o que está acontecendo, e é a velocidade de filmagem, a velocidade de exibição e a simbiose entre olho e cérebro que nos dá o cinema, que nos dá a televisão, que nos dá todas essas opções de entretenimento baseado em imagens. No cinema preto e branco, logo se descobriu que não poderia ter o mesmo tratamento da fotografia, aquele tratamento quase artístico. Então, passou a se testar quais cores, ao ser filmadas, iriam representar quais determinados tons de cinza. Então, qual é a intensidade do vermelho que eu preciso para ter esse determinado tom de cinza? Qual é a intensidade do azul que eu preciso para criar uma ilusão de claridade na roupa ou no cenário? Como eu faço para que a imagem tenha nitidez e crie volume a partir das cores das roupas dos atores e do cenário? Quais as cores que eu posso usar para que a pele desses atores não fique fosca demais ou brilhante demais? Como eu faço? E isso foi um processo,
Foi um processo, você vê que aqueles filmes do cinema mudo, eles ainda têm uma cor mais chapada, é um preto e branco sem tanta nuance. Mas à medida que o cinema se sofistica, você vai ter o uso de filtros, você vai ter a sofisticação da iluminação também para incidir nessas cores e criar as ilusões requeridas em preto e branco. Quando a cor chegou, aí a luz precisou ser tratada de uma maneira diferente para que a gente pudesse enxergar o que o diretor queria enxergar. E aí, gente, é por isso que quando passam os créditos de algum filme, você tem diretor de arte, iluminador, você tem um conjunto razoável de pessoas trabalhando intimamente ligadas para que a imagem que o seu olho capta se traduza em algo não apenas plausível para o seu cérebro, mas que ainda assim crie efeitos de arte. E a maior parte do público não tem a menor ideia de como isso acontece. As pessoas muitas vezes têm o sono povoado por imagens e de repente resolvem ser cineastas, têm uma imaginação muito fértil e querem transformar isso em imagens e pegam o celular ou uma câmera amadora e vão tentar reproduzir e nada vai ser sequer semelhante ao que se vê no cinema. Exatamente porque um amador que não tem essa noção técnica jamais vai conseguir reproduzir o mesmo tipo de imagem, jamais vai conseguir traduzir em imagem o mais abstrato dos seus próprios sonhos ou as loucuras mais incríveis da sua imaginação, porque para isso você precisa muitas vezes da película adequada, você precisa saber como expor, como iluminar, quais cores usar, quais ângulos recebem a luz de maneira mais adequada. E é claro que hoje, com um celular na mão, qualquer um vira TikToker, qualquer um produz, qualquer adolescente produz novelinhas para o YouTube, e eu creio que tudo isso é interessantíssimo e é excelente e precisa ser incentivado, porque de repente, passado a fase, né, do próprio ego narcisista do adolescente e da necessidade de se mostrar e de aparecer, quem sabe algumas dúzias deles vão fazer uma faculdade de verdade, aprender alguma coisa e enveredam por uma carreira realmente interessante no cinema ou na fotografia. Mas é importante que você, como espectador, você perceba que o filminho amador do seu parente ou do seu filho que está lá na internet ou que ele mostrou para vocês em alguma reunião de família, não é tosco porque o seu parente é ruim. É tosco porque o seu parente não tem o ferramental adequado, não tem o conhecimento, não tem o equipamento, não tem as condições materiais de produzir dentro das melhores técnicas daquela forma de entretenimento. A partir daí, você pode olhar para produções televisivas e saber identificar quando existe um bom financiamento ou quando aquilo é produzido de uma maneira mais amadorística. Você consegue perceber essas nuances. Você pode olhar para um filme independente, desses que foi feito com pouquíssimo dinheiro, e saber se o diretor realmente é bom, porque ele conseguiu extrair da baixíssima condição monetária um filme com um acabamento importante e bem feito.
na questão da cor, na questão da luz, nas técnicas. Então, este é um vídeo para abrir o seu olhar, para mostrar para você que a realidade, embora concreta, no sentido de que podemos segurar uma porta, podemos segurar um livro, podemos observar concretamente o que está ali, ela se compõe de muito mais nuances, de muito mais detalhes, que o olhar não é soberano, que o nosso olhar pode ser influenciado por todo um vasto conjunto de técnicas, do uso de cor, do uso de luz, do uso de filtros, até mesmo quando estamos no mundo real. E que ninguém tem o olhar idêntico. Nós não fomos produzidos em uma linha de montagem, nós não somos algo fabricado. Do momento em que os gametas se juntam e uma nova pessoa passa a ser gerada, a genética pode criar em cada um de nós um olhar diferente. E isso é profundamente fascinante. Porque às vezes o que me distancia da pessoa ao meu lado é algo mínimo, sabe? É uma mínima nuance. Mas às vezes a pessoa que está ao meu lado, por determinadas condições genéticas, tem um olhar totalmente diferente do meu e nada do que eu diga vai fazer com que ela perceba a cor e o ambiente como eu percebo. E o desafio de quem cria arte na fotografia e nos filmes é que ela possa ser captada por todas essas nuances dos nossos olhares. Olha a responsabilidade disso. Então, a mero título de curiosidade, se você é alguém que tem uma experiência sólida de leitura, eu quero recomendar o Oliver Sacks, mas o Oliver Sacks não é um autor para quem está começando a ler agora, para quem tem dificuldade com um palavreado mais elaborado, ou para quem tem dificuldade com conceitos mais científicos. Oliver Sacks é um excelente escritor, mas também era médico e, se eu não me engano, neurologista. E cada um dos contos que estão aqui nesse livro, Um Antropólogo em Marte, aborda uma dessas associações entre cérebro e olhar. Eu recomendo principalmente, que foi a partir daqui que eu conheci esse autor, um dos professores da minha filha recomendou esse conto chamado O Caso do Pintor Daltônico. E ela leu e achou sensacional e pensou que eu poderia gostar e que chamaria a minha atenção para algumas das coisas que nós andávamos discutindo. E a partir desse conto do Oliver Sacks, um dia, no Dia das Mães, ela me deu o livro todo e me sugeriu que eu lesse o Diderot e eu fui aprimorando. Algumas das coisas que eu falo aqui no museu provém desse diálogo que eu tenho com a minha filha e com esses autores todos, alguns que ela me recomenda e outros que eu vou descobrindo por mim mesma. Então, eu recomendo o Oliver Sacks para quem já tem alguma experiência de leitura. Não é um autor que seja recomendado se você até hoje só leu O Pequeno Príncipe, para ficar no estereótipo, né? Sendo que O Pequeno Príncipe está cheio de sentidos figurados, de metáforas, que hoje em dia a maior parte da população que está por aí nas redes sociais nem sequer compreenderia. Então, eu tenho muito respeito pelo Pequeno Príncipe e chego a pensar se muitas das misses que o citam realmente entenderam o livro.
Mas é exatamente isso que eu quero dizer. O Pequeno Príncipe é a porta de entrada para esse mundo das metáforas. Mas a partir daí, há toda uma literatura que precisa de muito mais do que a compreensão das figuras de linguagem. Precisa que você tenha um pouco de bagagem, de vocabulário, de compreensão, de atenção, porque é um texto denso, é um texto muito mais elaborado e bem acabado. Então, se você for uma pessoa que tem esse perfil e que gosta de ler, que gosta de ter o desafio de uma leitura que não seja banal, que não seja simples, que a cada parágrafo requer toda a sua atenção e toda a sua interação e o uso do seu conhecimento prévio, Oliver Sacks é excelente e vai jogar um pouco de luz nessas questões que eu abordei aqui no vídeo. No mais, a minha ideia era bem descompromissada, era chamar a sua atenção para essa versatilidade da espécie humana, para o fato de que nós não somos produzidos numa linha de montagem em série, que cada um de nós tem um olhar diferente e que as artes todas tiveram que desenvolver suas técnicas para capturar esse nosso olhar e essa interação do nosso olho com o nosso cérebro. Até mesmo a arte contemporânea mais abstrata, que você olha e parece um borrão ou algum neurótico jogando tinta numa tela, ainda assim requer técnica, requer um estudo dessas cores e o conhecimento do relacionamento do nosso olhar com o nosso cérebro. É mais para que você tenha mais respeito quando fala de artistas, de cineastas, para que você olhe para o cinema de arte e perceba o tanto de trabalho duro que está ali, que não é uma coisa pernóstica, elitista para meia dúzia de pessoas, que é o desenvolvimento extremo de técnicas na sofisticação de um formato que visa o mero entretenimento, que você tem o privilégio de ter acesso a diretores que elevaram um mero entretenimento à categoria de arte. É preciso ter a mente mais aberta. E eu não tenho a pretensão de conseguir abrir a mente de ninguém com fórceps, mas fica aqui o meu modesto esforço, fica aqui a minha modesta contribuição ao debate. Espero que vocês gostem, cuidem-se muito, um enorme abraço e até a próxima!